Fala, fiel, tranquilo? Depois de uma semana de férias aqui no canal, a gente vai voltar com tudo com os vídeos, começando pelo jogo de hoje, 6h30, o Timão enfrenta o Internacional, aqui na Neoquímica Arena, pertinho de casa aqui, fiel, e o Corinthians precisa se recuperar no campeonato. Coringão aí que vai fazer o primeiro jogo de Dorival Júnior ao lado da Fiel na Neoquímica Arena. Ainda vai ter desfalques importantes nessa partida, retornos importantes e um titular que a Fiel vem pedindo há muito tempo. Eu quero deixar uma pergunta polêmica aqui, Fiel. Você ainda acredita no futebol de Igor Coronado? Ou o melhor é o Timão negociar o jogador nessa janela de meio do ano? A gente vai trazer a provável escalação do Coringão aqui, todas as informações de bastidores dessa partida. Se inscreva aí no canal, você que ainda não é inscrito, fortalece com aquele like de sempre. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo. Nesta sexta-feira, os jogadores do Corinthians encerraram os preparativos para pegarem o Inter, jogo deste sábado em Itaquera, a partir das 6h30 da tarde. Lembrando que o Corinthians não vive exatamente um grande momento no Campeonato Brasileiro. Em 6 partidas, perdeu exatamente a metade, 3. Está na 12ª colocação, apenas 1 ponto à frente da zona de rebaixamento. A grande novidade para este jogo será o retorno do Memphis Depay. Ele que sofreu uma contusão na partida de domingo passado contra o Flamengo, sofreu traumas tanto no pé como também na perna, desfalcou o Corinthians na partida diante do Novo Horizontino na última quarta-feira pela Copa do Brasil. Deve ser a grande novidade do técnico Dorival Júnior para o jogo deste final de semana contra o Internacional. Mais alto nível possível, principalmente a atenção, e agora usar os jogadores que a gente conseguiu recuperar no último jogo para que a gente possa estar inteiro, fazer um grande jogo, buscar esse resultado dentro da nossa casa, um jogo importante, contra uma equipe qualificada. E a gente sabe que esse resultado coloca a gente numa condição melhor na tabela. Outra grande atração deste jogo estará no banco de reservas. Pela primeira vez, Dorival Júnior vai encontrar a Fiel em Itaquera. Ele dirigiu o Timão contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. A maioria do estádio era corintiana, mas em Itaquera, efetivamente, pela primeira vez, Dorival estará diante da Fiel. E o Hugo falou sobre os primeiros momentos sendo comandado pelo técnico Dorival Júnior. O professor deixa tudo muito bem explicado pra gente, né? Tudo muito bem destrinchado, então fica muito mais fácil da gente desenvolver dentro do campo ali o que ele quer. Então, ir amanhã com o pensamento que a gente precisa ganhar o jogo, encarar como uma decisão, colocando tudo em prática que a gente está treinando, tudo que a gente está fazendo no dia a dia. Por mais que a preparação seja mais curta entre um jogo e outro, mas o professor está deixando tudo muito claro, então a gente sabe muito bem o que está fazendo dentro de campo. Corinthians que, por outro lado, terá um desfalque importante, o Gustavo Henrique, zagueiro, que submeteu-se nesta sexta-feira a uma cirurgia de hérnia inguinal. A previsão inicial do departamento médico do Corinthians é de que o Gustavo Henrique fique de fora por pelo menos um mês dos jogos do Corinthians. Só lembrando que, por conta de uma lesão na coxa, nesta temporada, o Gustavo Henrique também desfalcou o Corinthians por um bom tempo. Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Ranrileri, Ranieri, Carrilho, Bidon e Coronado. Olha o Coronado aí, ó. Memphis e Yuri Alberto, este o provável Corinthians. Coronado, ô Salazar? Olha, eu espero que sim, né? Porque não faz o menor sentido. O Coronado precisa mostrar mais vontade de jogar pelo Corinthians, penso assim. Porque ele ficou de fora por muito tempo. E quando você vai entender, mas por que ele está de fora? Não, ele sentiu um desgaste, tá bom. Daqui a pouco, não, ele está com trauma no ombro. Um trauma no ombro. Esse pessoal tem muito trauma, né? Não, como diria o craque Neto. Não dá pra jogar, sim, certeza que não dá pra jogar. Então, assim, um jogador que, caramba, custou caro. O Corinthians foi lá, brigou com o Flamengo, brigou com o mercado, pagou o que não tem dinheiro pra pagar, pro cara jogar. Ou pelo menos estar à disposição quando o Garro não pode jogar. Então não dá. O Coronado precisa mostrar mais vontade de jogar, precisa dar alguma resposta para mim. Essa pressão precisa ser para o jogador. A torcida precisa passar essa pressão ao jogador. Ficar, o técnico não escala. Não, e o jogador? O jogador tem que entregar, pô. O jogador que foi lá contratado, custa caro. Então, para mim, hoje é um jogo... amanhã é um jogo para o Coronado se provar, para o Coronado mandar algum recado para quem está assistindo, para o torcedor. Ele precisa mandar esse recado, na minha opinião. Gosto da ideia do 4-4-2 com Losango e os dois, Memphis e Yuri na frente. Foi exatamente assim que o Corinthians jogou o melhor futebol na era Ramon. A zaga, Kaká e André Ramalho, os dois
dois estão muito mal. Só que ali todo mundo tá mal, o Félix também tá mal, enfim, tá todo mundo muito mal, eu não sei nem mais o que falar, qualquer um que escalhe ali eu não vou concordar, porque tá todo mundo muito mal. Agora é isso, Corinthians, o primeiro jogo do Dorival na Neoquímica Arena, tô curioso, muito provavelmente a gente vai ver um Corinthians mais ofensivo, mais organizado do que a gente viu na estreia do Dorival. Uma coisa é fato, que eu falo sempre, o Dorival é bom técnico, ele é extraordinário, ele é um Guardiola? Não é. Mas olha, poucos fazem um arroz e feijão igual o Dorival Júnior. Ó, que ele não gosta dessa frase, ele vai acertar lá, Bacégio? Olha que ele não gosta dessa Mas frase. é um elogio, Bacégio. Poucos fazem um arroz e feijão. O time não sofre muito atrás, o time não é um time inoperante na frente. Rapaz, um arroz e feijão bem feito é legal, hein? É isso. É legal. Não é o Jorge Jesus. No Flamengo, até agora, ninguém soube fazer um arroz e feijão. Exatamente. O Flamengo dava show com ele? Não dava. Mas foi era campeão. competitivo, organizado e campeão. É isso. O que eu espero do Corinthians do Dorival Júnior é uma maior organização defensiva logo de início, porque o Dorival Júnior tem como filosofia ter uma defesa arrumada, porque a partir daí você já está mais próximo da vitória, uma vez que você não sofre gols. É claro que não é fácil, é muito complexo você resolver um problema que talvez seja o maior problema do Corinthians na atual temporada. Se você perguntar para qualquer torcedor do Corinthians, ele vai dizer que a defesa é o calcanhar de Aquiles dessa equipe que individualmente tem grandes talentos. Isso é inegável. Do meio para frente, o Corinthians está muito bem servido. Só que do meio para trás, o Dorival Júnior tem um grande desafio, então eu estou curioso para saber como vai se comportar o sistema defensivo. É claro que é muito pouco tempo de trabalho, não dá para a gente ainda cobrar ou esperar uma grande mudança, mas eu vejo a longo prazo o Corinthians muito mais organizado e capaz de se defender melhor do que vem se defendendo. Em relação ao Coronado, a gente sabe da qualidade do jogador, é um jogador que já mostrou que tem muita bola para jogar. Só que, como o Salazar falou, cada hora é uma coisa. E ele é um jogador que tem um salário alto, é um jogador que o Corinthians se esforçou demais para trazê-lo, mesmo atravessando uma grave crise financeira. Então ele precisa decidir o que ele quer da vida dele. Porque o Garro rapidamente se transformou em um dos grandes ídolos atuais do Corinthians, pelo que vem jogando, pelo que vem entregando. É um jogador incontestável e o Coronado talvez tenha chegado ao Corinthians com um status até maior do que o do Garro. E não conseguiu confirmar essas expectativas. Então, tá na hora do Coronado responder, porque caso contrário, o Corinthians vai ter um problema ali para se desvencilhar dele. Porque o custo-benefício do Coronado, por enquanto, é péssimo. Nossa. E o Gustavo Henrique, o Salazar? O Gustavo Henrique faz o Gustavo Henrique. Ele que sim é um zagueiro decente aí, desses que o Corinthians tem à disposição. Ele vai precisar passar por um procedimento cirúrgico, uma hérnia inguinal. Ih, rapaz, meu filho teve isso aí. Teve? Quanto tempo sem jogar, Zé? Ficou um tempinho, né? No DM. Porque o Corinthians não passou um prazo, né, de retorno, vamos ter que aguardar aí. Alguns falam em um mês e meio. Quanto tempo demora uma recuperação? Meu filho tinha 2 meses quando operou. Meu Deus do céu, olha aí. E o Gustavo Henrique agora mais esse problema. Ele que voltou depois de todo mundo, vai passar por esse procedimento e agora o Corinthians vai ficar sem o seu melhor zagueiro por um tempo. Fel, tá aí as informações da partida de hoje, ó, Corinthians Internacional, 7ª rodada do Brasileirão, 6h30, horário de Brasília, vai iniciar a partida na Neoquímica Arena, aqui em Itaquera, pertinho de casa, hein, Fiel? E a única forma de você acompanhar para quem não for ao estádio vai ser pela Amazon Prime. Então, o Corinthians TV aqui pelo YouTube, como todo mundo, ou a maioria já sabe, vai fazer o pré-jogo a partir das 4h30 e a narração da partida começa às 6h30. Lembrando que é só a narração, não vai ter imagens da partida lá pelo canal da Corinthians TV no YouTube. E aí, 3 de maio, 6h30, Corinthians e Internacional. E eu vi essa polêmica aqui logo embaixo do post oficial do Coringão, ó. Adeus vai tarde, para a camisa número 1 da temporada passada, essa degradê aqui, branca e preta, e você não para a camisa Total Black. E aí, na sua opinião, você gostou dessa branca e preta da temporada passada? Você prefere essa ou prefere a atual da temporada de 2025 em comemoração ao Mundial de Clubes? Na sua opinião, gostou dessa? Ou realmente só a preta se salva? Eu gostei muito da preta, achei que ela foi uma das camisas mais bonitas lançada, aí, se não a mais bonita do Corinthians.
mas vou confessar que gostei muito dessa também, que é a camisa número 1 oficial da temporada passada. Na minha humilde opinião, ainda gostei mais dessa do que a nova da temporada de 2025 que foi lançada agora. E aí, queria saber sua opinião, deixa aí nos comentários. Isso aqui é interessante, hein, fiel? Ó, o Corinthians hoje paga um salário maior para o Depay do que o Barcelona paga. Para muitos que chamam aí como novo Messi do Barcelona, Lamine Yamal. E não é pouco, quase 3 vezes mais. E aí, fiel, você acha muita coisa? Na minha opinião, sim, apesar do Memphis Depay ter sido muito importante na temporada passada, essa temporada eu acho que ele ainda tá devendo muito futebol, apesar de ter sido importante ali na final contra o Palmeiras em alguns outros jogos, mas teve jogos importantes nessa temporada que a gente praticamente ficou em falta aí do futebol de Depay. 3 vezes mais para ele jogando no Corinthians, no Brasil, do que para a revelação aí do futebol espanhol, Lamine Yamal. Eu acho que tem coisa errada aí, né, fiel? Apesar de que não fui contra a contratação de Depay, e para ele jogar aqui no Brasil e no Corinthians, a gente sabe que ia ter que desembolsar uma boa grana. Mas você acha que todo esse investimento tá valendo a pena? Deixa a sua opinião aí nos comentários para nós. Eu vou te confessar, hein, fiel, hoje é o último jogo que eu dou para Igor Coronado manter a opinião que eu tenho sobre ele. Para mim, eu ainda acredito no futebol de Igor Coronado, que ele tem qualidade, que ele tem bom futebol, que ele pode sim render muito com essa camisa do Corinthians, principalmente agora com a chegada de Dorival Júnior, a gente já sabendo que Ramon Dias praticamente escanteava Igor Coronado. Mas aqui esse post é bem interessante, ó. Eu espero e torço para que o jogo contra o Internacional seja o início da virada de chave de Igor Coronado no Corinthians. Apoio muito essa frase. Fato é, qualidade ele tem, também concordo, mas falta sim regularidade, o que ele não teve até agora. Não só pelo técnico, né? Ramon Dias com certeza eu acho que ficou devendo muito de utilizar mais Igor Coronado, mas também às vezes que era para ele ser o nosso camisa 10, vamos dizer assim, na falta de Rodrigo Garro, ele se lesionou muito e muitas vezes lesões aí fajutas, né, fiel? Que será que realmente ele não poderia jogar? E será que falta personalidade para o camisa 77? E que o Dorival Júnior, assim como já fez com vários jogadores, também recupere o Coronado. Então, se hoje ele não vingar de vez e não demonstrar aquilo que ele pode fazer com a camisa do Coringão, na moral, eu vou perder a esperança em Igor Coronado realmente deslanchar e concordaria aí com a diretoria e Fabinho Soldado negociar ele nessa janela de meio do ano. Você ainda acredita ou para você também é a última oportunidade de Igor Coronado mostrar para o que veio e vestir verdadeiramente a camisa do Corinthians hoje? Também quero saber sua opinião, hein? Deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, fortalece com aquele like de sempre. Se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda. Tem muita gente chegando aqui no canal. Vai ser 3 a 4 vídeos todos os dias aqui no canal. A gente tirou uma semaninha aí de férias, mas voltamos agora com tudo. Então se inscreva, deixe seu like, até o próximo vídeo. Eu sou o Luan. Valeu!